Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo deste sábado, análise pré-jogo de Santos e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Santos que se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Paulista a partir das 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Santos volta ao templo sagrado do futebol, tentando se manter na liderança do estadual, já que o Palmeiras vem na sua cola. É um jogo muito importante para o Santos manter a sua frente no campeonato, para tentar, pensando ali no mata-mata, nas fases finais do campeonato, poder ter a vantagem de jogar em casa, tá bom? Antes da gente falar tudo sobre esse confronto, repito, da nona rodada, que terá transmissão da Cazé TV no YouTube e no aplicativo do Paulistão Play, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se estiver chegando aqui pela primeira vez, ativar o sininho também para saber quando temos novos vídeos, e temos publicados vídeos novos todos os dias, deixar o seu like para o YouTube impulsionar esse vídeo. Quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é bacana e o entrega para outras pessoas. Comentar também o que você espera desse jogo, quem sabe, por que não, arriscar um palpite e compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos grupos em que você fala do Santos, em que você fala de futebol. Dessa forma você ajuda ao canal crescer e a gente está indo rumo aos 5 mil inscritos. Antes da gente começar a falar do vídeo, um pequeno recado. Graças à contribuição de todos vocês, já arrecadamos uma quantia significativa para a minha ideia de comprar um novo microfone aqui para o canal. Mas eu peço, se você gosta do meu trabalho, se você quer e pode contribuir de alguma forma com o meu trabalho, considere enviar um Pix de qualquer valor, R$ 1, R$ 2, não tem essa limitação aqui, não tem essa distinção, para que assim você ajuda no crescimento do meu canal. Mas se você não puder também, não tem problema, os conteúdos aqui do canal não vão ter nenhuma alteração, independentemente se você contribuir ou não. A chave Pix do canal é ocanalfilhodepeixe@gmail.com. Acho que eu vou colocar aí na tela para vocês e também terá na descrição desse vídeo, tá bom? Recados iniciais feitos, eu quero começar a falar dessa partida. Primeiro, aquele preâmbulo que vocês já estão acostumados, algumas estatísticas, né? Santos e Novo Horizontino só se enfrentaram 7 vezes em toda a história. E o retrospecto, a vantagem do time do Tigre, né? O time do interior de São Paulo é muito maior. 4 vitórias do Novo Horizontino e apenas uma vitória do Santos, e outros 2 empates, tá? Então é um adversário indigesto. Mas se esse dado é negativo para o torcedor do Santos, uma curiosidade aí para vocês. Quem vai apitar a partida deste domingo é o senhor João Vitor Gobi. Vai ser a terceira vez que ele apitará uma partida do Santos no Paulistão desse ano. E nas duas outras anteriores, contra Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Guarani, o Santos venceu. Então, se você é supersticioso e se apega a esse tipo de coisa, o juiz que apitará a partida de amanhã é um juiz que tem, entre aspas, muitas aspas, para que eu não seja mal compreendido, que tem trazido sorte para o Santos. E para esse jogo, algumas dúvidas, tá? E quando a gente passar para os campinhos, eu vou me basear na escalação que eu vi na live do pessoal do De Olho no Peixe, na manhã deste sábado. A dúvida ocorre justamente porque a gente tem visto o Santos vindo de uma bateria infinita de jogos, não só o Santos, mas como todos os times, mas o Santos terá, a partir da próxima rodada, semanas livres para trabalhar. No meio de semana, por exemplo, já tem jogo da Copa do Brasil, torneio que infelizmente o Santos não vai jogar. Então, depois da partida de amanhã, o Santos só volta a campo no outro domingo, no jogo contra o São Bernardo, no estádio do Morumbis, né? Sempre lembrando que agora é Morumbis. Então, existe a possibilidade do Carille manter a espinha dorsal desse time para que depois recupere os jogadores. E sobre o Novo Horizontino, encontrei muita dificuldade para achar um provável time, então eu fiz os campinhos com base no time que jogou na última partida e apenas uma dúvida ali no setor de ataque, tá bom? Dito tudo isso, então, antes disso, né? O Santos, como eu falei, briga para se manter na liderança geral do Campeonato Paulista. O Santos tem 19 pontos conquistados em 8 rodadas, uma campanha de 6 vitórias, um empate e uma derrota, tá? Mas o Palmeiras vem logo atrás com 17 pontos. E por que esse jogo do Santos contra o Novo Horizontino é muito importante? No meio de semana, o Palmeiras paga o jogo que tem a menos, contra a Portuguesa, que é um dos sacos de pancada preferidos do Campeonato Paulista. Então, o Santos precisa ganhar esse jogo para chegar aos 22 pontos, tá? Considerando que o Palmeiras, que tem 17, possa chegar a 20 e secar o Verdão no clássico contra o Corinthians amanhã, que começa às 18 horas, depois da partida do Santos. Então, o Santos precisa somar os seus 3 pontos dentro da Vila Belmiro e secar o Palmeiras para virar mais uma rodada na liderança geral do Campeonato Paulista. E o Novo Horizontino, em contrapartida, é um time que tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nesse Campeonato Paulista, é o vice-líder do grupo D, grupo que também tem o São Paulo e o Red Bull Bragantino. O São Paulo tem 13, a Inter de
desculpem, o Novo Horizontino tem 12 e o Red Bull Bragantino também tem 12. Então, o Novo Horizontino vem a Vila Belmiro buscando somar pontos para continuar ali na zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Dito tudo isso, eu quero então passar para os campinhos, aí vocês já sabem, a minha telinha vai aparecer aí embaixo para vocês, para a gente começar a falar de escalações e passar para a parte tática, tá certo? Então, como vocês podem ver, claro, vamos começar pelo time da casa, inclusive eu acabo de perceber que eu esqueci de fazer uma troca, ao vivo é assim mesmo, como diz o filósofo, então está aqui, repetindo, eu vou dar o crédito aqui ao pessoal do De Olho no Peixe, na live que eles fizeram de hoje de manhã, o provável Santos que eles passaram na live é o seguinte: João Paulo no gol, Aderlan e Felipe Jonathan nas laterais, Gil e Joaquim no miolo de zaga, João Schmidt, Pituca, Guilherme e Otero, e lá na frente Bigode e Alfredo Morelos. O Tigre Novo Horizontino, por tudo que eu encontrei, uma provável escalação é a seguinte: Jordi no gol, uma linha de 3 zagueiros com Luizão, Rafael Donato e Chico, William Lepo e Heverson nas alas, William Farias e Marlon no meio de campo, Rômulo, Rodolfo ou Vagninho, mas deve ser o Rodolfo, já vou tirar o Vagninho do campo, e na frente o Neto Pessoa, centroavante canhoto do time do interior de São Paulo. Então, eu vou aqui já tirar o Vagninho para começar a falar do que a gente pode esperar em termos táticos desse jogo, tá bom? Primeiro que eu quero mostrar o seguinte para vocês, né? Reparem como nessa formatação, vamos falar dos encaixes dos times, né? Olhando aqui visualmente para o campinho. Uma coisa que vocês podem perceber é como no papel, claro que os jogadores se movimentam, no papel, como essa disposição dos atletas favorece o Novo Horizontino. Por que eu estou falando isso? Não exatamente só o Novo Horizontino, né? Mas também. Reparem, ó, como vocês podem ver, os encaixes aqui, tá vendo? Ó? Schmidt com o William Farias, o Pituca com o Marlon, o Guilherme com o William Lepo, o Heverson com o Otero, e por aí vai. Mas principalmente o seguinte: por que essa formatação do Santos pode ser um problema? Porque, como o Novo Horizontino joga com uma linha de 3 zagueiros e o Santos deve ter esses 2 jogadores por dentro, o que acontece aqui é o seguinte: vocês reparam que uma situação que pode acontecer, deve acontecer, o Rafael Donato é um zagueiro mais lento. Dos 3 zagueiros do Novo Horizontino, que são consideravelmente lentos, o Rafael Donato é o mais lento. Nessa situação, o que acontece? O Luizão aqui pode encostar no Morelos, por exemplo, o Chico encosta no Bigode e o Rafael Donato joga na sobra. A bola vem para cá, ele pode auxiliar. A bola vem para cá, ele pode auxiliar. Então, essa formatação no campo de ataque do Santos pode ser benéfica para o Novo Horizontino. Então, essa é uma coisa que o Santos precisa prestar atenção. A mesma coisa na saída de bola, tá? Vocês podem ver que eles tendo 3 atacantes aqui, eles conseguem sufocar a saída de bola do Santos. Então, uma alternativa que pode ser feita é o Santos tentar, de alguma forma, jogar numa espécie de 4-3-3 ou 4-2-3-1, como o torcedor santista já está habituado. Do que eu estou falando? Vamos pôr a bola aqui para a gente tentar simular uma coisa para vocês. Por exemplo, o ideal é que o Santos tenha o Bigode baixando aqui, porque aí você não vai ver um zagueiro saindo para acompanhá-lo, muito provavelmente, e tendo o Morelos na referência. Claro, o ideal seria que o Santos tivesse um meia de jogar, um articulador de jogadas, ou então que a alternativa, passando o Otero para cá, que quem viesse a jogar aberto, ou por exemplo o Pedrinho ou o Marcelinho, estivesse entregando boas coisas para o Santos, coisa que não vem acontecendo. Nessa formatação, com o Santos tendo um jogador por dentro, o que você pode causar é um desencaixe de marcação para deixar os jogadores do Novo Horizontino numa situação, numa calça curta, digamos assim. Por quê? Aqui, desses 2 volantes do Novo Horizontino, o William Farias é o jogador que é mais primeiro volante, tá? O Marlon sai um pouco mais. E quando a gente for falar do que o Santos precisa prestar atenção, quando o Novo Horizontino tiver com a bola, a gente vai falar do Marlon novamente. Então, com o Bigode descendo para se associar com os nossos 2 volantes, o Schmidt e o Pituca, o que deve acontecer aqui é o William Farias grudando para jogar nele, né? Então aí o que você pode ver, né? Nessa situação, o que precisa aqui nesse encaixe, vocês estão vendo, dessa forma, o João Schmidt fica solto. Então, o que ele vai obrigar aqui, nesse caso? Que alguns dos jogadores do ataque do Novo Horizontino feche nele. E aí vocês podem ver como é um efeito dominó. O João Schmidt, se ele tiver acompanhado pelo Rômulo, você pode deixar, por exemplo,
o Felipe Jonathan sozinho. Mas qual que é a jogada aqui que pode ser feita pelo Santos, né? Para o Felipe Jonathan sobrando, o ideal é que o Santos promova desencaixes de marcação para que o Felipe Jonathan seja combatido pelo ala do Novo Horizontino. Com isso, você tem a possibilidade de deixar nesse corredor pela esquerda o Guilherme no mano a mano com o zagueiro. Que nesse caso, qual que é a lógica? Você deixar um atacante que em tese é mais veloz, que em tese tem mais explosão, tem mais mobilidade, mano a mano em cima de um zagueiro, tá? Então, a mesmo raciocínio se pode ser aplicado para o lado de lá, né? Fazer com que o Aderlan seja acompanhado pelo ala deles, para que desse lado o Otero pegue o zagueiro Chico, que foi criado, se eu não me engano, na base do esporte, e a gente já vai falar dele já já por uma curiosidade que eu reparei vendo os jogos do Novo Horizontino, no estudo que eu trago para vocês. Então, em termos táticos, uma coisa que o Santos precisa tentar fazer é justamente isso, tá? Baixando um dos jogadores, que eu acredito que deva ser o Bigode, porque nós vimos um Morelos muito efetivo contra o São Paulo no pivô, segurando um zagueiro, tá? Para forçar esse desencaixe, para que o Santos possa ter condição de pegar o Novo Horizontino, né? Os zagueiros do Novo Horizontino que são mais lentos, no 1 contra 1, seja com o Guilherme de um lado, seja do outro lado com o Otero, tá? Então essa seria uma alternativa para evitar que o Santos fique com 2 jogadores por dentro e aí o encaixe fique mais fácil para o Novo Horizontino, porque aí aqui, como a gente já explicou, cada um gruda em um e ficam com um jogador na sobra, tá? Então essa é uma coisa que seria interessante o Santos fazer para tentar promover esses desencaixes de marcação para levar melhor contra o Novo Horizontino, tá? Agora, passando para o que o Santos precisa prestar atenção contra o Novo Horizontino, é o seguinte, tá? Com essa linha de 3 zagueiros, o que eles fazem? Eles tentam induzir o time adversário a abrir o corredor para a ultrapassagem dos alas, mas sobretudo pelo lado direito, tá? No jogo contra o Corinthians, 2 dos 3 gols saem pelo lado direito com participação decisiva do William Lepo, tá? Entre outros jogos, se eu não me engano, contra o Bragantino, posso estar confundindo, ou contra o Guarani, um dos jogos em que o Novo foi contra o Guarani, porque contra o Bragantino o Novo Horizontino perde. Também tem um gol criado justamente com as descidas do William Lepo. E por quê? Esses 2 jogadores do Novo Horizontino aqui, eles fecham bastante, tá? O Rodolfo costuma fazer esse facão e o Rômulo, que é o camisa 10, já vendido ao Palmeiras, ele não é exatamente um ponta, ele é um meia que vai circular o campo inteiro. Mas nesse 3-4-3, digamos assim, do Eduardo Batista, ele flutua bastante da ponta para dentro. Então, né, essa é basicamente a movimentação dos jogadores do Novo Horizontino. Para quê? Em tese, ao trazer o Rômulo trazer para dentro, o Felipe Jonathan acompanha ele e o Aderlan acompanha o Rodolfo. Vocês conseguem reparar como aqui você tem um corredor gigantesco para a subida dos 2 laterais do Novo Horizontino, né? Então, isso é uma coisa que eles tentam induzir o seu adversário para que eles possam ter essa ultrapassagem, tá bom? Do William Lepo, que é o jogador que principalmente cria as principais jogadas do Novo Horizontino, tá? Então, uma alternativa para isso, apagando aqui, é a seguinte, tá? Para evitar que isso aconteça, e tem uma outra coisa que eu vou passar para vocês já já que vocês podem prestar atenção. Uma outra coisa que pode acontecer aqui é o seguinte, né? Nesse cenário em que o Novo Horizontino, como eu falei, o William Farias é um volante que fica um pouco mais, então o Marlon sobe aqui, então em tese, esse aqui é o momento com bola, a fase ofensiva do Novo Horizontino. Então, nesse cenário aqui em que o Rodolfo vai fechando, o Neto Pessoa vai vindo e o Marlon ataca e o William Farias fica aqui, uma coisa que o Santos precisa prestar atenção é evitar que o Novo Horizontino fique com superioridade numérica por dentro, tá? Então, uma coisa que o Santos precisa prestar atenção é, nessa movimentação, quando os jogadores do Novo Horizontino vierem para dentro, ao invés do Aderlan acompanhar para deixar o Heverson sozinho do lado oposto, uma coisa que precisa ser feita é que um dos volantes do Santos acabe fechando aqui, né? Para deixar com que o Santos mantenha pelo menos o lateral, como eu posso dizer, mais fixado na sua posição e não trazido para dentro para que depois uma bola atravessada possa pegar o Aderlan de costas sem ver o adversário, tá? E o mesmo raciocínio se aplica desse lado.
o Rômulo está vindo para dentro, ao invés do Felipe Jonathan vir com ele, que o João Schmidt ou que o Pituca possam acompanhar esse jogador, para que quando o Gil balançar para cá e o Joaquim fechar aqui, o Felipe Jonathan esteja aqui, tendo condições de cortar uma bola, caso ela venha a ser atravessada na área do Novo Horizontino, tá? Na área do Santos. Então, acho que basicamente esse é um duelo tático que eu prevejo. Uma última coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte, tá? Para a gente já caminhar para a parte de encerramento do vídeo. Vamos imaginar mais uma vez a situação, então, aqui, o Novo Horizontino no seu famoso momento com bola, né? O Novo Horizontino, então, está atacando o Santos. Como nós temos visto, o Santos tem se defendido quase sempre, quando não tem a bola, num 4-4-2. Qual que é o problema se a formatação do Santos for essa? Caso essa seja a escalação do Santos. Vamos imaginar aqui uma linha de 4? Até tá fácil de vocês imaginarem, né? O Otero acompanha aqui para subir acompanhar as subidas do Heverson. O Guilherme vai ajudar o Felipe Jonathan aqui nessa dobradinha com o William Lepo, tá? Então aqui, ó, a linha de 4 jogadores tá bem visual para vocês, né? 1, 2, 3, 4. Qual que é o problema? O Santos recuperou a bola, né? Vamos lá. O Marlon está aqui avançando, o William Farias está por aqui. O Santos recuperou a bola. Boa, legal. Contra-ataque contra 3 zagueiros lentos. O problema é o seguinte: cai essa bola no pé do Bigode ou cai essa bola no pé do Morelos. São 2 jogadores que não têm essa característica de puxar contra-ataque. Então, se o Santos, por um lado, pode ter a primeira experiência do Morelos como titular na temporada, que é o jogador que precisa de mais minutagem, por outro lado, o Santos pode ter uma espécie de dificuldade nessa formatação, porque com esses 2 jogadores mais avançados, a gente tem uma certa dificuldade para puxar o contra-ataque. Aí, uma alternativa, e voltamos, a gente esbarra naquela questão do desempenho fraco de alguns jogadores do Santos. No cenário ideal, o que poderia ser feito aqui, né? Vamos puxar um jogador aqui. O Pedrinho, por exemplo, né? Por exemplo, poderia ser uma alternativa. Então você tira o William Bigode, passa o Guilherme para dentro e deixa o Pedrinho aqui, jogando na ponta esquerda, onde é a sua função, né? A sua posição de origem, e deixa o Guilherme aqui por dentro para pegar os jogadores do Novo Horizontino no contra-ataque, tendo condição e campo para percorrer, apostando corrida contra jogadores mais lentos, tá? Então essa é uma coisa interessante que a gente pode ver. Ou então, eventualmente no segundo tempo, né? Se o Guilherme ficar por aqui, o Pedrinho não está rendendo, o Otero cansou, aconteceu alguma coisa, ou o próprio Morelos cansou, já que ele só tem 70 minutos de gás, vamos fazer então uma simulação. Sai o Morelos, deixa o Bigode na referência, saiu o Otero também, por que não pôr o Rainer na segunda linha, né? Nessa situação, que tal? Você aí tem muita velocidade para puxar um contra-ataque, né? Você tem o Pedrinho, você pode ter o Rainer e você ainda pode ter o Guilherme. Então são alguns cenários, né? E como o Bigode também tem sido substituído, o Bigode pode sair e aí pode entrar o nosso amigo Furt, por que não, né? Desconsiderem o 18 e 18 aqui, tá, gente? É só porque cada jogo tem trocado a numeração. Assim você teria um jogador de referência para fazer o pivô, tal qual o Morelos deve fazer no começo do jogo, e ainda teria um jogador de mais mobilidade para cair nas costas dos zagueiros, né, nas costas dos alas do Novo Horizontino, para apostar corrida contra esses zagueiros. Então, algumas alternativas que o Santos que o Carille pode buscar para evitar que o desenho tático, que o encaixe dos jogadores e os planos de jogos favoreçam o Novo Horizontino, já que o Santos joga em casa e provavelmente não, vai ter que dominar as ações do jogo para tentar vencer a partida sem sustos, tá bom? E aí, voltando para mim, então, essa era a análise que eu queria trazer para vocês. Reparem que, apesar da gente não ter trazido nesse vídeo tantas imagens do jogo do Novo Horizontino, que eu admito, não sou um profundo conhecedor do Novo Horizontino, eu quis trazer uma ideia de duelo tático para vocês com base nas escalações recentes do time do Eduardo Batista. Então, eu pude trazer aqui para vocês como no desenho inicial o Novo Horizontino pode levar uma ligeira vantagem e quis trazer alternativas táticas que o Carille pode encontrar para bagunçar o sistema defensivo do Novo Horizontino, para fazer valer o mando de casa, o mando de campo e ganhar mais 3 pontos
nessa 9ª rodada do Campeonato Paulista, tá certo? Então, quero saber o que você pensou, o que você pensa da minha análise, se você gostou, se você concorda, já comente aqui o que você achou desse vídeo, deixar o seu like também se você gostou, se inscrever se está chegando aqui pela primeira vez e não conhece o meu trabalho, ativar o sininho também. Não se esqueça, se você puder e quiser, contribua aqui com o canal, com o crescimento do canal e guarde aí na sua agenda. Amanhã, assim que acabar a partida, te espero na nossa live pós-jogo para a gente debater e conversar tudo sobre essa partida da 9ª rodada do Campeonato Paulista, que, como eu disse na abertura, terá a transmissão da Cazé TV no YouTube. Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.